Amém, meus irmãos? Glória a Deus pela vida das crianças. E o grupo está crescendo, né? O grupo está crescendo. Deus tem respondido às nossas orações, tem mandado para nós ovelhas grandes e pequenas, né? Nós recebemos agora há pouco Pedro, Gislaine e Samara como membros da igreja. Nós louvamos a Deus por isso. Agora são parte da nossa família. Já eram, né? Só que aí agora nós trouxemos a nota fiscal para o nosso nome, né? Agora são de fato nossos, são documentados no nosso nome. Abra sua Bíblia, Atos, capítulo 12, e você vai abrir aí no verso 24. Nós vamos ler apenas o verso 24, mas durante a exposição nós vamos lidar, como temos feito, com todo o capítulo. Atos 12, versículo 24. À medida que você for achando, se coloque de pé para a leitura da Escritura. Atos, capítulo 12, verso 24, diz assim: entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a se espalhar. Vamos orar? Santo Deus, a tua palavra, produto do teu Espírito Santo, está aberta diante de nós. Ajuda-nos, Deus, a examinar esses eventos e a aprender com a tua Escritura e a cada dia sermos mais e mais cheios do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode se sentar. Bom, nós já estamos há algum tempo lidando com o livro de Atos, né? Talvez alguém bom de conta vá saber aí certinho há quanto tempo. Eu, de fato, não me lembro. E o livro de Atos é um livro muito curioso. É o único livro histórico do Novo Testamento. Trata da história da igreja desde o seu princípio. E, apesar do livro acabar, a história de Atos não termina. A história de Atos não termina no capítulo 28. Nós somos o Atos 29. Nós somos a continuidade dessas páginas. E ao longo desse tempo nós vimos várias histórias. E Lucas, ele tem feito como a televisão faz em novelas e filmes, trocando de cenas, né? Em alguns momentos nós estamos vendo Paulo e o seu ministério acontecendo, em outros momentos nós deixamos Paulo e voltamos para Pedro, e Lucas parece fazer esse jogo de telas para nos manter informados acerca de tudo que está acontecendo. Pois bem, depois de passarmos algum tempo vendo o evangelho se espalhar, vendo aquilo que Deus comissionou em Atos 1:8, aquilo que Jesus ordenou aos discípulos que fizessem, vendo o evangelho se espalhar, chegando em Samaria no capítulo 8, chegando ali até Paulo e convertendo ele no caminho de Damasco no capítulo 9, chegando também o evangelho, nós vimos, aos gentios através da casa de Cornélio no capítulo 10, e então no capítulo 11, nós vemos o evangelho chegando em Antioquia. E aí, Lucas agora, no capítulo 12, mais uma vez, no finalzinho do 11, Lucas muda de cena de novo. Ele nos traz de volta e foca mais uma vez naquilo que estava acontecendo em Jerusalém. Esse capítulo, queridos, ele é um capítulo muito curioso. Você que gosta de leitura, você que gosta de ler histórias emocionantes, você vai ficar cativado com esse capítulo 12. Ele é um capítulo cheio de emoções, cheio de mudanças, cheio de reviravoltas, ou como os jovens chamariam, né, cheio de plot twists. E é claro, cheio de lições com as quais nós vamos aprender. Em resumo, nós vamos aprender hoje que em tempos difíceis, Deus não abandona o seu povo. Ele vê o nosso sofrimento, ouve as nossas orações e Ele age em defesa da sua igreja e em defesa da sua glória. Portanto, mantenha sua Bíblia aberta e vamos seguir juntos nessa jornada do verso 1, começando aí até o verso 4. E diz assim: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João, o apóstolo. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu:
prendendo também a Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, preste atenção, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada, resultando em 16 soldados cercando Pedro. E o finalzinho, Herodes pretendia submetê-lo a julgamento depois da Páscoa. No texto que nós temos em tela, nós vemos mais uma vez, queridos, a igreja sofrendo perseguição. Você já está acostumado com esse cenário, nós temos visto perseguição atrás de perseguição, os cristãos uma hora são perseguidos em Jerusalém, outra hora são perseguidos em outro lugar, e o capítulo 12 não começa diferente, ele começa com a igreja em perseguição. Essa perseguição resulta mais uma vez em uma tragédia. Lucas registra que o resultado dessa perseguição é a morte do apóstolo Tiago. E aqui eu já vou te dar um spoiler do que vem. Mais à frente nós vamos ver um Tiago sendo citado. Não é o mesmo que morreu, tá? Esse Tiago que morre à espada, que morre pelas ordens de Herodes, é o apóstolo Tiago, o irmão do apóstolo João, os irmãos conhecidos como Boerges. Você se lembra? Nós já falamos deles aqui. Quando eles viram os samaritanos, eles pediram para o Senhor: Senhor, será que a gente podia orar para cair fogo do céu na cabeça daqueles homens? Esse é o mesmo Tiago que a mãe pediu para o Senhor Jesus: Senhor, quando chegar o teu reino, tem como cavar 2 vaguinhas, uma de um lado e uma do outro do teu trono? Esse é o Tiago que morre à espada. Ele é o primeiro apóstolo a morrer. A perseguição se intensifica. Nós já temos um diácono morto, que foi Estevão, e agora o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. Não é o primeiro a morrer, porque Judas já tinha morrido e sido substituído por Matias. Além disso, nós temos a prisão de alguns crentes, e dentre eles, um dos principais líderes da igreja naquele momento, que é Pedro. A perseguição, queridos, ela continua ferrenha. Mas aqui, para os amantes de filme, como diria o Capitão Nascimento, em Tropa de Elite 2, o inimigo agora é outro. O inimigo do povo de Deus até agora tem sido os próprios judeus, tem sido os líderes que moram ali em Israel. Mas dessa vez, os perseguidores não são diretamente o Sinédrio. Mas agora nós temos um novo personagem. Alguém que, como os irmãos vão ver, durará muito pouco, mas alguém que impõe ferrenha perseguição sobre a igreja. Nós estamos falando do rei Herodes Agripa I. Os motivos agora deixam de ser religiosos. Até aqui, a igreja tem sido perseguida porque vive uma religião diferente dos judeus. O cristianismo, apesar de ter nascido de um berço judaico, ele precisava encerrar o judaísmo. O judaísmo precisava deixar de existir para que o cristianismo continuasse, mas não foi o que aconteceu. Até hoje nós temos judeus que vivem de forma religiosa. Mas agora é instaurado um novo tipo de perseguição, não religiosa. Os interesses de Herodes iam para além da religião. Aqui nós temos uma perseguição por interesse político. O texto é muito claro. Herodes começa a perseguir a igreja e vê que isso agrada os judeus. E vendo que isso agradava os judeus, Herodes continua a sua perseguição com um intuito: fortalecer o seu eleitorado. E aqui, queridos, eu queria deixar uma observação que sirva de lição para todos nós. Nós vivemos em tempos de uma política muito polarizada no nosso país. Há muita guerra, há muita briga por conta de partidos, por causa de lados e por causa de políticos em específico. Esse texto nos chama a atenção, essa parte, para algo que tem marcado o nosso tempo: a conivência política. Não raramente nós vemos inimigos que outrora no passado guerreavam um contra o outro, debatiam um contra o outro, mas agora dão as mãos e estão juntos. Não porque mudaram de posicionamento, não porque agora as ideias batem, mas porque estão dispostos a um cessar-fogo temporário, pura e simplesmente pela conveniência, para fortalecer o seu eleitorado. Se está ruim com ele, melhor junto comigo. Se
ele, separado de mim, está dividindo os votos, está me prejudicando, é melhor que nós nos aliemos, mesmo que nós continuemos inimigos. Nós precisamos ser muito cuidadosos em relação a isso. A política, essas brigas políticas, têm causado, queridos, rompimentos terríveis. Tem pessoas que saem dos grupos das famílias por conta de briga política. Os almoços de domingo já não são mais o mesmo, porque um vota num candidato e outro vota no outro, e a família que outrora era unida agora não se põe à mesa junta, porque um apoia um candidato e outro apoia outro. Amizades são desfeitas, amigos viram um para os outros e dizem, não, você vota no fulano, então nem fale comigo. E há dissensões, pasmem, até na igreja. Irmãos que não se dão, irmãos que não sentam um do lado do outro, irmão que se o culto no lar for na casa de um fulano, não vai, porque aquele irmão apoia um candidato político que eu não gosto. E aqui, querido, preste atenção nisso, eu não estou dizendo que você não deva estudar política, que você não deva compreender política, e não estou dizendo que você não deva ter o seu posicionamento político de forma séria. Mas o que eu estou te dizendo, lembre-se disso, é que nós não somos reféns de um sistema político. A nossa confiança não está sujeita a algo que pode mudar por conta de conveniência. O candidato que eu ou você apoiamos hoje por conta dos seus ideais, por conta daquilo que ele defende, amanhã, porque é conivente, porque é bom para ele abandona tudo isso, ele abandona a mim e a você. Mas veja, a nossa esperança, a nossa salvação não está em Herodes, não está em candidatos, não está em palanques, não está em câmaras, não está nesse tipo de lugar. A nossa esperança está em Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. E Ele é em quem nós devemos depositar o nosso voto de fé. É nele em quem nós devemos depositar a nossa confiança. É Ele e ao discurso dele que nós devemos nos agarrar. Dito isso, me acompanhe nos versos 5 e 6, onde nós temos aí a prisão do apóstolo Pedro. Diz assim, Pedro então ficou detido na prisão. E olha que lindo, mas a igreja orava. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Pedro está preso, e dessa vez, se você reparou no texto, a segurança foi bastante reforçada. Pedro já havia escapado, você se lembra disso? No capítulo 6, nós falamos sobre isso. Pedro escapou, e provavelmente o pessoal se lembrava disso. Talvez eles tenham se alertado, o que está preso é um fujão, então vamos redobrar a segurança sobre ele. Eles fazem isso. Pedro estava dormindo entre 2 soldados, que situação, né, Maico? Dormindo entre 2 homens, preso a algemas, e quando ele olhava, tinha mais 14 soldados pelo lado de fora. Mas o reforço na segurança não é o que nos chama mais a atenção nesse texto, mas sim a postura de Pedro e a postura da igreja. O texto diz que enquanto a igreja orava, Pedro dorme tranquilo, na cela entre 2 soldados, mesmo preso a 2 algemas e com mais 14 soldados vigiando. Pedro não se preocupa em estar preso. Pedro não arranca os cabelos da cabeça. Pedro sabia que se Herodes o julgasse, ele seria morto, mas essa não é a preocupação de Pedro. E enquanto eu preparava esse sermão, eu me perguntava sobre o porquê que Pedro não se preocupa. E eu me lembrei dos nossos cultos de quarta-feira, daquilo que temos aprendido com os salmos, e quem sabe, isso não está no texto, isso são pensamentos da minha cabeça, quem sabe Pedro tenha se lembrado, por exemplo, do que Davi disse no Salmo 3,5, eu me deito e durmo e torno a acordar, porque o Senhor me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam, ou os 16.
Ou quem sabe ainda, Pedro tenha pensado, se lembrado do Salmo 4:8, em paz eu me deito e logo adormeço, pois tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Nos lembramos desse trecho do que temos constantemente aprendido nos nossos cursos de oração. É preciso confiar no Senhor. Aos irmãos que têm frequentado diretamente a quarta-feira, talvez essa tenha sido uma das maiores lições que nós temos aprendido toda quarta. Lutas virão, o mal nos afligirá, mas nós temos alguém em quem confiar. É o Senhor quem empunha o arco por nós. É o Senhor quem pega em espadas por nós. É o Senhor quem, como nós veremos ao final desse capítulo, quem fere Herodes e mata o perseguidor da igreja. Ele vê, o Senhor vê tudo aquilo pelo que passamos. Mas na maioria das vezes, nós não conseguimos confiar nisso. Nós nos agitamos e definhamos em meio às nossas preocupações, quando deveríamos tão somente olhar para o Senhor e dizer: o guarda de Israel não dorme nem cochila. Então isso me dá o privilégio de poder, como nós cantamos várias vezes, ficar calmo, sereno e tranquilo. Uma segunda coisa que me chama a atenção nessa parte do texto é sobre a igreja. Nós vivemos um tempo de muito ativismo, de muitas movimentações, e quem sabe essa seria a oportunidade perfeita para a igreja ir para a rua, ir para a porta da cadeia onde Pedro estava e fazer uma manifestação com cartazes: devolvam-nos Pedro, vocês mataram Tiago. Mas a igreja coloca em prática a confiança de que falamos. Ao invés de manifestações, reivindicações, ao invés de violência, a igreja se dedica a uma coisa: orar. É isso que a igreja faz. E talvez, queridos, essa seja uma das maiores lições que nós aprendemos com a igreja primitiva. Quer os tempos bons, quer os tempos maus, quer abundância, quer estar na casa da mãe de João Marcos esperando a descida do Espírito Santo, ou quer estar velando um apóstolo morto e outro preso, nós nos dedicaremos a orar. A igreja primitiva é uma igreja que ora. E por isso, se nós queremos, e eu creio que nós queremos, ser uma igreja parecida com a igreja primitiva, nós precisamos nos dedicar em muito à oração. Uma igreja que não ora, ela não tem condições de dizer: eu quero me parecer com a igreja primitiva, porque isso é o que nós vemos a igreja fazer. As maiores atividades da igreja primitiva são a oração e a pregação. A oração e a pregação. Nós vamos seguir uma leitura mais extensa agora, me acompanha aí, do verso 7 até o 17, diz assim: repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro então fez assim. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro, seguiu, não sabendo se era real ou não o que se fazia por meio do anjo, porque tudo lhe parecia uma visão. Passaram-lhe a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Verso 11. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem dúvida nenhuma, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde havia muita gente se reunindo e orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, disseram: você está louca, está fora de si. E insistindo em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele.
Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta, o viram e ficaram perplexos. Mas ele lhes fez sinal para que se calassem. Descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos seus irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Que história, né? Pedro deitado ao lado de entre dois soldados, um anjo aparece, cutuca Pedro, os soldados não acordam, eles vão correndo, os portões se abrem, e de repente Pedro se vê na rua, livre de soldados, livre de algemas e livre de Herodes. De repente o texto diz então, que um anjo aparece e acorda Pedro. O anjo ordena que Pedro se vista, calce suas sandálias e o siga. Pedro obedece mesmo sem distinguir. Pedro não sabia se aquilo era um sonho ou se era real. De repente, ele se encontra na rua e conclui que tudo que acabara de viver era uma providência das mãos do próprio Deus, para mais uma vez lhe livrar daqueles que o perseguiam. Pedro, isso aqui para mim é maravilhoso, irmãos. Eu falei sobre isso quando eu preguei no capítulo 3, quando Pedro sai da prisão depois de apanhar, e ele se dirige para a casa onde estavam os crentes. Isso se repete. Pedro acabou de ser miraculosamente libertado da prisão. Pedro foi libertado por nada mais, nada menos que um anjo, que praticamente o arrancou da prisão. A primeira coisa que Pedro faz: eu preciso me reunir com os meus irmãos. Pedro bate à porta e uma das mulheres, chamada Rode, vai atender. E ao reconhecer a voz, ela se enche de alegria. Você se lembra o que a igreja estava fazendo no verso 5? A igreja estava orando, incessantemente. E aqui o texto também não nos diz, mas a minha imaginação trabalha muito nesses textos. Eu imagino Rode ouvindo a voz de Pedro e dizendo: eu não acredito, o Senhor respondeu a nossa oração. E ela volta de alegria sem abrir a porta. Por que não abriu a porta para que Pedro entrasse? Teria evitado muita coisa. Mas ela volta cheia de alegria e diz: Pedro está de volta. E quem sabe na mente de Rode estava: queridos, Deus respondeu às nossas orações. Mas os irmãos não acreditam. E digam que Rode pode estar doida. Você está doida. Acho que a gente está orando há tanto tempo que seu cérebro já não está funcionando tão bem. Eles até cogitam que seja uma assombração. Eles dizem: deve ser o espírito de Pedro que apareceu aí, você achou que é o Pedro. Pedro insiste em bater. Então eles abrem a porta e comprovam: Pedro está vivo dentre eles. Eles ficam perplexos. Pedro pede para que eles abaixem o tom e conta o que aconteceu. Quanta reviravolta, um homem preso, fugindo, um anjo ajudando na fuga. Quanta coisa, parece cena de filme, não é mesmo? Mas essa parte tem algumas lições importantes para nos ensinar acerca das nossas orações. A primeira é que Deus atende às nossas orações. A igreja estava orando no verso 5 e Deus os atendeu milagrosamente. Não há nada, queridos, que seja forte o suficiente para deter a mão do Senhor quando Ele diz: eu vou agir. Não há prisões fortes o suficiente para resistir ao poder de Deus. Não há doenças graves o suficiente que Ele não possa curar. E não há lágrima dolorosa o bastante que Ele não possa enxugar. Nós meditamos na quarta-feira no Salmo 37 e o verso 5 lança luz sobre essa verdade. Ele diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele é quem fará. Deus é poderoso, queridos. Poderoso o suficiente e amoroso o bastante para sair em socorro do seu povo. Nós não estamos desamparados, nós não estamos perdidos, nós não fomos deixados aqui ao léu para viver uma vida longe do nosso Criador, longe do nosso Redentor, longe daquele que guia as nossas vidas. Nós precisamos crer nisso. Às vezes nos falta fé para crer que o Senhor nos ouve, mas Ele é quem diz: batei e abri-se-vos-á, chamai e eu vou responder, me procurem e vocês vão me achar.
Por isso, nós devemos orar, crendo que os ouvidos do Senhor estão atentos ao nosso clamor. Uma segunda lição, bem parecida com a primeira, mas com uma pequena diferença, é que quando nós oramos, nós precisamos crer que Deus é poderoso o suficiente para fazer. Às vezes nós até oramos, sabendo, Senhor, o Senhor até ouve, mas entre ouvir e fazer existe um caminho um pouco grande. E às vezes nós desconfiamos que Deus não pode percorrer esse caminho. Veja, a igreja, apesar de estar orando por Pedro, teve dificuldades de acreditar que a oração tinha sido respondida. A oração é respondida, Rode testemunha isso, e eles são capazes de dizer, ou você está doida, ou está vendo espírito. A última opção é glorificar a Deus e dizer, aleluia, Senhor, o Senhor respondeu às nossas orações. Quem sabe a morte de Tiago tenha abalado a fé deles. Quem sabe eles estavam orando, mas já no seu coração pensando, se Tiago foi, Pedro é o próximo. Eu me lembro de uma igreja que por anos orou pela conversão de uma jovem. Por anos orando, essa jovem havia abandonado a membresia da igreja, e essa igreja desde então se pôs a orar por essa jovem. Os anos passam e essa jovem retorna à igreja, agora como crente. Ela havia se convertido nesse processo. No primeiro culto que essa jovem foi, após o culto, uma irmã procura o pastor e diz assim, pastor, o que aquela irmã está fazendo aqui na igreja? Ela não tinha abandonado a fé? E o pastor, confuso, se dirige à irmã e diz, irmã, mas não foi por isso que vocês oraram tanto? O conselho que Jesus nos dá em Marcos 11 é que devemos orar como se já tivéssemos recebido. Mas às vezes nós oramos desconfiados, não é verdade? Nós estamos aqui orando e dizendo, Senhor, eu confio no Senhor, mas no nosso coração está assim, Senhor, será que Deus vai fazer? Com a boca nós dizemos, Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer infinitamente mais, e citamos textos bíblicos, infinitamente mais do que pedimos, infinitamente mais do que pensamos, infinitamente mais do que a nossa mente pode conceber, mas no nosso coração há dúvida. No nosso coração há um tipo de pesar que diz, será? Será que Ele vai fazer? E quando a resposta vem, às vezes nós temos dificuldade de acreditar que ela veio. Nós oramos, mas não nos preparamos para receber a resposta da oração. Conta-se a história de uma mulher que orou confiantemente. Senhor, hoje eu oro para que não chova, eu preciso que não chova, e eu creio que o Senhor fará que não vai chover. A primeira coisa que ela pegou ao sair foi um guarda-chuva. Às vezes nós somos assim. Oramos, mas não cremos que o Senhor agirá. Por isso, queridos, quando orarmos, oremos com confiança na mente, no coração e no falar, dizer, Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer, e crer, de fato, para não sermos pegos de surpresa. O Senhor fez mesmo, eu estava orando, mas nem estava esperando. Nós precisamos orar com confiança. E uma terceira lição sobre oração. Deus não está cativo àquilo que nós pedimos. Deus não é refém das nossas orações. Veja, a igreja está orando, certo? Pedro está livre, certo? E Tiago? Tiago está morto. Por quê? Será que Pedro era mais santo? Será que a igreja não orou pela vida do apóstolo Tiago? Será que a igreja tinha um pastor preferido e só orava por ele? Só orava por Pedro? Será que Deus tem seus preferidos e cuida mais de uns do que cuida de outros? Por quê? Pedro está vivo e Tiago não. Eu creio que nenhuma dessas respostas seja a mais adequada. E se os irmãos me perguntarem qual é a resposta certa, talvez eu também não a tenha. Mas aqui, queridos, é um bom lugar para que nós nos apeguemos a uma das doutrinas mais lindas sobre Deus.
Deus é soberano. Ele é quem toma as decisões. Paulo vai dizer, quem é o barro para que questione o oleiro? Você vai fazer de mim um vaso bonito ou um vaso feio? Um vaso bom ou um vaso ruim? Deus é soberano. A forma como Deus agirá em resposta às nossas orações não está submissa aos nossos desejos. Então veja que a vida de oração é uma vida de equilíbrio. Eu preciso orar, crendo que Deus fará como eu estou pedindo, mas eu preciso também orar com o meu coração cheio de contentamento, sabendo que se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Sabe por quê? Os planos de Deus, dirá a Escritura, queridos, são mais altos que os nossos. E a sua vontade é infinitamente melhor. É um caminho muito melhor, pois sempre é, dirá a Escritura, boa, perfeita e agradável. Há muitas músicas que nós cantamos essa verdade. Nós não confiamos naquilo que vemos. Nós confiamos naquele de quem nós cremos. O João leu hoje um texto de Hebreus para abrir a nossa assembleia. E Hebreus dirá que a fé é a certeza das coisas que não se veem. E muitas vezes nós precisaremos confiar nisso, de que o Senhor não fez aquilo que nós queríamos, do jeito que nós queríamos, mas Ele fez o melhor, aquilo que seria melhor para nós. Algum teólogo, não vou me lembrar agora quem, ele disse que Deus sempre responde às nossas orações, como nós pediríamos, se não fôssemos pecadores. Deus, aquilo que Deus faz, a resposta das nossas orações, é aquilo que nós pediríamos, se não fôssemos pecadores. E o que isso nos ensina? Nós precisamos orar, confiando de que Deus fará o melhor. Verso 18 a 20. De manhã não foi pequeno alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Havendo uma busca completa e não o encontraram, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Até aí. Verso 20. Ele estava cheio de ira, Herodes, contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. Guarde isso. Aqueles homens de Tiro e Sidom pedem paz a Herodes, não porque gostavam dele, mas porque dependiam das terras para ter alimento. Algumas lições. O fato de terem executado Tiago criou nos perseguidores uma expectativa de que agora sim, agora nós matamos um apóstolo, agora a igreja se calará. Agora nós paramos o evangelho. Mas novamente, Deus frustra o plano dos seus inimigos. O texto segue, diz que Herodes então sai da Judeia para Cesareia, para atender uma solicitação de audiência vinda dos povos de Tiro e Sidom, que gostariam de um tratado de paz com o rei, afinal dependiam de suas terras. E agora preste atenção nisso. Se antes o texto nos mostrou que os políticos agem, em muitos momentos, por pura conveniência e por interesse próprio, eles acabam se corrompendo, chegando até mesmo, como chegaram ao texto, ao ponto de cometer crimes. Aqui nós vemos que a corrupção, ela vai além dos poderosos. Ela também atinge o povo. E essa realidade, queridos, ela não está longe de nós. Quer ver alguns exemplos? Pense, por exemplo, no povo que vende o seu voto por um tanque de combustível. Ou por um lugar melhor na fila de casas que o governo vai doar. Pense, por exemplo, no policial que aceita um cafezinho para não aplicar a multa. Ou então no condutor que foi pego em infração e oferece o cafezinho ao policial para não ser multado. Pense na criança que oferece um pirulito ou parte do seu lanche para o seu coleguinha para que ele não dedure ele ao pai. Ou pior ainda, pense no adulto pego pelo filho cometendo alguma coisa errada
e compra o filho. Olha, se você ficar caladinho, não contar nada para a mamãe, nada para ninguém, o papai vai pagar um sorvete, a mamãe vai fazer isso. Aqui temos uma triste verdade. A corrupção, queridos, ela não escolhe classe social, ela não escolhe poder aquisitivo, ela não escolhe nem mesmo a idade. O homem natural, o homem sem Deus, o homem que não se entregou a Jesus Cristo, ele é por si só corrupto. Paulo vai dizer isso em Romanos 3. Não há ninguém que tenha feito bem, todos se corromperam. Nós precisamos, e isso é muito sério, nós precisamos estar sempre atentos, vigiando e orando, para não sermos seduzidos pela conivência, por aquilo que é conveniente para mim. Se é bom, é porque está certo, né? Porque isso nos levará à corrupção. Caminhando para o fim, versos de 21 a 25. No dia marcado, Herodes, vestindo trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Olha o verso 22. Eles começaram a gritar: é a voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. Verso 24. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a se espalhar. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo também João, chamado Marcos. O texto caminha para o fim, nos mostrando o dia da audiência que o povo de Tiro e Sidom tinham pedido a Herodes. Herodes está vestindo trajes reais. Segundo alguns comentaristas, historiadores antigos, as roupas de Herodes eram marcadas por pedras preciosas que, quando o sol batia, cegava o povo, eram cintilantes demais. E depois de ouvirem um discurso envolvente, o povo fica impressionado com a imponência daquele rei, a ponto de gritarem: é a voz de Deus e não de um homem. Herodes fica cheio de si. Herodes fica se achando. E cheio da sua vaidade e orgulho, Herodes não glorifica a Deus. Imediatamente, sem demora, insta-tempo, Herodes é ferido por um anjo. Normalmente, o corpo demora um tempo para ser comido por vermes, não é verdade? Depois de alguns dias enterrado é que isso acontece. O corpo de Herodes não. Apodreceu na frente do povo. Os vermes brotaram numa cena terrível, eu imagino, naquele mesmo momento. A corrupção de Herodes era tão terrível que os vermes não esperaram nem mesmo o enterro para começar a devorá-lo. Mas Herodes morre, comido de bicho. E esse finalzinho nos ensina algumas lições importantes. A primeira, queridos, é que Deus não divide sua glória com ninguém. Deus não se destrona. Deus não é um Deus que pode ser arrancado do seu trono. E Deus não é um Deus que você pode chegar gentilmente e falar assim: Senhor, só podia chegar um pouquinho para lá para eu sentar na beiradinha do trono só? Não. Deus não divide sua glória com ninguém. Ele é absolutamente soberano. A glória é só dele, a honra é só dele, o poder é só dele e ele não abre mão disso. Em Apocalipse 4:11, nós temos o registro de 24 anciões, seres celestiais, seres maravilhosos, adorando a Deus enquanto cantam: Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade elas existem e foram criadas. Em Isaías 42:8, Deus, o próprio Deus, deixa muito claro que não está disposto a dividir sua glória com ninguém, e ele diz: eu sou o Senhor, este é meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. O povo de Deus entendia isso. Se lembra da história de Cornélio? Quando Pedro entra na casa de Cornélio, Cornélio se joga aos pés de Pedro. E Pedro, mais do que depressa, faz com que Cornélio se levante e diga: eu sou um homem como você. João, em Apocalipse, também tenta adorar um anjo. Mas depressa o anjo o adverte: adore somente a Deus.
Mas Herodes, queridos, em sua vaidade, não se permite glorificar a Deus. Ele não glorifica a Deus. Ele poderia ter feito como Pedro, de ter interrompido o povo e de, não. Eu não sou digno disso que vocês estão dizendo, só Deus é digno dessas palavras. Ele poderia ter interrompido como Pedro interrompeu Cornélio, ele poderia ter interrompido como o anjo interrompeu a João, mas ele não o fez. E isso o levou à ruína, isso o levou a ser comido por vermes. Isso é uma grande lição para nós. Em tempos de uma teologia da prosperidade, teologia de coach, em que muitos se acham no direito de exigir coisas de Deus, de determinar coisas para Deus, como se Deus fosse o mordomo dos nossos prazeres, nós precisamos tomar cuidado. Tomar cuidado para que a nossa vaidade não nos faça sucumbir. Deus é soberano, rico em poder e o único digno de receber toda a honra. Ele não divide a sua glória. John Stott vai dizer que Deus não está disposto a ceder o seu trono para que ninguém, por mais mimado que seja, se sente nele. Não adianta fazer birra, não adianta espernear e dizer, Senhor, só no braço do trono. Ele não divide a sua glória, ele é o único de receber. E uma segunda lição é que mesmo durante o caos, Deus ainda governa a história. Veja que lindo. No início de Atos 12, Herodes parecia estar no controle, enquanto a igreja parecia estar perdendo o cabo de guerra. Mas ao final do capítulo, Herodes está morto. E a igreja, diz o verso 24, a palavra de Deus continuava a crescer e se espalhar. No início do capítulo, temos Herodes reinando e Pedro preso, sentenciado a uma morte iminente. Herodes só iria esperar a festa passar para matar Pedro. No fim, Herodes padeceu, devorado por vermes, e Pedro continuou a pregar, continuou o seu ministério. O forte tornou-se fraco e o fraco tornou-se forte. O que estava sentenciado à morte viveu e morreu aquele que o sentenciou. Os destinos da vida, preste atenção nisso, não estão nas mãos dos homens. Os destinos das nossas vidas estão na mão do nosso Deus. E esse Deus, queridos, não é um Deus desatento, descuidado. Nosso Deus não tem TDAH que se distrai com alguma coisa e esquece do que estava fazendo. Não. O nosso Deus é um Deus que governa a história com braço forte, com firmeza. E mesmo durante o caos, Ele cuida para que desse modo a sua palavra possa avançar e a sua igreja possa crescer. Concluindo, no fim, Pedro sai vivo. Herodes, que o condenou, está morto. E talvez você se lembre de uma história parecida com essa. A história de Pedro e Herodes são uma sombra da história do nosso Cristo, do nosso Senhor. Ele foi sentenciado à morte e padeceu de fato. Mas todos aqueles que tramaram contra ele, todos aqueles que votaram sim pela morte do Senhor morreram. Seus túmulos podem ser achados. Por um motivo ou outro sucumbiram com o tempo, mas Cristo não. Cristo vive. Aleluia. O nosso Senhor está vivo. Hoje eu recebi um vídeo, os irmãos já devem ter visto, de uma família saindo depois do culto e eles vão decidir aonde eles vão jantar. E abrem uma votação, talvez fossem batistas, abrem uma assembleia no carro. Os pais votam salada e a filha vota lanche. Eu estaria do lado dela, né? E a assembleia encerrada. E ela diz, não, Jesus, o senhor quer o quê? Papai, Jesus quer lanche. Espírito Santo, você quer o quê? Papai, o Espírito Santo quer lanche. E ela diz, 3-2. Porque Jesus está vivo. Ele está vivo, queridos.
Ele venceu não só as mentiras, as acusações e a condenação. Cristo venceu a morte. No Calvário, o mal que parecia ter triunfado foi derrotado e vimos a morte da morte na morte de Cristo. Cristo é quem detém o poder da vida. Cristo é quem controla até mesmo a morte. Pedro escapou naquela ocasião, mas tempos depois, conta a história, Pedro morreu, também crucificado, parecido com o seu mestre, mas Pedro de cabeça para baixo, porque Pedro não se achou digno de ser crucificado como seu Senhor. Pedro escapou, mas logo morreu, mas Cristo não. Cristo vive, como nós cantamos, Ele vive, Ele reina para todo sempre. E porque Cristo vive, como nós cantamos, eu posso crer no amanhã. Quem sabe, você que está aqui nessa noite, ainda não tenha tomado uma decisão ao lado de Cristo. Tome cuidado. Quando nós ouvimos o Evangelho pregado e endurecemos o nosso coração, nós nos comportamos tal qual Herodes, querendo ocupar o trono, o controle das nossas vidas no lugar de Deus. Quando eu ouço o Evangelho pregado e não tomo uma decisão positiva em relação a isso, eu estou me levantando em rebelião contra Jesus. Quem sabe você que está aqui hoje ainda não tenha se entregado a esse Deus que não abandona seu povo, a esse Deus que vê o nosso sofrimento, ouve as nossas orações e nos defende. Este Deus que por amor enviou seu Filho ao mundo, com uma missão: salvar aqueles que nele creem. Não se engane, existe um caminho que é Jesus, existe uma verdade que é Jesus, e existe uma vida, Jesus. E não sou eu, é Ele quem te chama hoje. Em Marcos 1,15 ele diz: é chegado o tempo. E quem sabe o seu tempo tenha chegado hoje, o tempo de crer, que é o que Ele chama a fazer. O reino de Deus está próximo. Arrependa-se e creia nas boas novas. Creia em Cristo. Não deixe para amanhã. Creia nele hoje. Nós não sabemos quando a morte nos ferirá. Nós não sabemos quando essa vida será tomada de nós. Por isso, tome essa decisão logo. Tome essa decisão hoje. E a nós, meus irmãos, continuemos depositando a nossa esperança em Jesus Cristo, que, como bem prometeu, e como nós, domingo após domingo, nos lembramos, Ele virá em breve. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém.